Bom, pessoal, continuando então no assunto de aberrações cromossômicas, a gente vai falar agora sobre aberrações cromossômicas estruturais, aquelas que você tem mudanças em pedaços dos cromossomos, em partes dos cromossomos ali. Como que isso funciona? Você não está trocando lá, como nas euploidias, lotes de cromossomos, você não está trocando nas aneuploidias número de cromossomos, você está trocando pedaços de cromossomo, ou perdendo ou ganhando. As mutações cromossômicas estruturais, elas podem ser do tipo deleção, duplicação, inversão ou translocação. Como que isso funciona? Vou explicar uma por uma. A deleção ou deficiência, que é um outro nome que a gente dá para ela, é quando lá no cromossomo você perde um pedaço e perde genes. Você teria um cromossomo normal, onde você tem os genes, por exemplo, A, B, C, D, E, F, e você lá na hora do crossing over, lembra lá no crossing over, na hora que você tem quebras lá dos cromossomos e troca de pedaços, naquele momento ali é que esses problemas aqui vão acontecer, certo? Você pode ter uma quebra ali naquela hora e você perder um gene ou perder um pedaço do cromossomo com alguns genes. E você vai formar então cromossomos, por exemplo, com A, B, C, D, F, D, você perdeu o F, então pode ser terminal, ou então você pode perder no meio mesmo, A, B, C, D e E, e F, você perdeu um pedaço onde tinha o gene E, por exemplo. Isso é deleção ou deficiência. Bom, nessa situação, o fragmento que se perdeu, que ficou sem centrômero não liga a fibra do fuso. Se não liga a fibra do fuso, não puxa para os lados ali na hora da divisão. Se não puxa no final da divisão celular, ele vai se perder e ele vai deixar de ser cromossomo, não vai produzir proteína, não vai seguir com aquilo ali. Então, no caso de deleção, a parte sem centrômero se perde. E a parte com centrômero migra, mas migra faltando um pedaço. O exemplo clássico de deleção, que a gente vai encontrar em muitos exercícios aí que vocês vão resolver de vestibular, é a síndrome do miado do gato ou cri do chá. O que é isso? Falta um pedacinho, uma porção terminal do cromossomo número 5. Essa perda da porção terminal do cromossomo número 5 na síndrome do miado de gato gera uma deficiência em algumas proteínas que gera um conjunto de características nesse indivíduo que ele vai ter um retardamento mental, um desenvolvimento neuromotor prejudicado e uma hipotrofia muscular. Como ele tem hipotrofia muscular, uma fraqueza muscular generalizada, até o choro do bebê é fraquinho e parece um miado do gato, por isso síndrome do cri do chá ou do miado do gato. É uma perda do cromossomo número 5. É um tipo de deleção, é um tipo de alteração cromossômica estrutural, onde você perde um pedaço do cromossomo, ok? E a inversão? A inversão, também lá no crossing over, é tudo lá. Quando tem aquelas quebras, ao invés de quebrar e perder um pedaço, ele não perde, ele simplesmente inverte. A inversão, você pode quebrar em duas partes diferentes do cromossomo e ele cola de novo, ele se junta, se associa, se liga de novo, mas invertido. No caso da inversão, ela pode ser pericêntrica, pegando o centrômero no meio, ou paracêntrica, pegando um braço só do cromossomo. Independente disso, gente, no caso de inversão, ele não vai afetar tanto os resultados disso e gerar alterações grandes no indivíduo, porque os genes continuam ali, ele só inverteu. Os genes estão ali, as proteínas são expressas do mesmo jeito, então assim, você tem uma inversão, você tem uma alteração estrutural, mas ele não vai ser de grande impacto no organismo que teve esse tipo de situação. Agora, o que a inversão faz então de importante? Ela altera o crossing over. Se está invertido, não vai ter uma associação completa. Se não vai ter uma associação completa, porque está invertido entre os cromossomos homólogos, se você não vai ter essa associação completa, você não vai ter aquelas quebras e trocas, então você diminui a variabilidade genética, altera o crossing over. É isso que ele vai afetar. Bom, e a duplicação? A duplicação, na mesma situação do que a gente tem vindo aqui, podem acontecer quebras. E aí, na hora de associar de novo, não associou no mesmo cromossomo, só invertido como a inversão, mas ele associa no outro cromossomo. Então, eu posso ter quebras em lugares diferentes
E aí não vai acontecer um crossing over de simplesmente trocar pedaços porque quebraram em lugar igual. Não, eles quebraram em lugares diferentes e eles ainda assim trocam. Então, um cromossomo que eu tinha os genes A, B, C, D, E, F, G, ele passou a ser A, B, C, D, G. Porque ele pegou o pedacinho do G do outro cromossomo e ligou nele. E o cromossomo que era A, B, C, D, E, F, G, perdeu o G, mas ele ganhou o E, F, G. Então ele duplicou o E e o F. Ele vai ter proteínas sendo produzidas a mais, no caso do gene E e F. E o daqui produzindo a menos. Esse daqui, então, ele ficou com uma deleção e esse daqui ele ficou com uma duplicação. Nesse caso, é lógico, tem muito mais impacto do que uma inversão, como a gente já viu ali. Exemplo clássico de uma duplicação é o caso do olho de Drosófila. O olho de Drosófila duplicado, ele duplica uma parte do cromossomo X, ele vai ter um olho pequenininho e vermelho, que é chamado de olho bar. Ok? É um caso de duplicação. E a translocação? A translocação é a mesma coisa que aconteceu anterior, como a gente viu, porém, você tem essas quebras e trocas de pedaços de cromossomos, não entre homólogos, mas entre cromossomos não homólogos. Então, você tinha o cromossomo genes A, B, C, D, E, F, e ele trocou com um outro cromossomo. Então, não duplicou, mas simplesmente ele ganhou genes diferentes. Ele ficou ABCJLM. E o outro cromossomo, que era GHIJLM, ele passou a ser GHIDEF. Até aqui, se esses dois cromossomos forem para o mesmo indivíduo, as proteínas estarão todas aqui. Mas e se eles se separarem e forem para um lado ou para outro e se separarem, você vai ter falta ou sobra de proteínas acontecendo ali ao mesmo tempo. Então a translocação ela gera um impacto maior. Agora tem um detalhe. Nessas quebras e junções e ligações de novo, o que pode acontecer? Nós podemos formar pedaços sem centrômero. E esses pedaços sem centrômero se perdem e os genes que estavam nele vão embora. Mas nós podemos também formar pedaços com centrômero e que vão migrar, o impacto pode ser menor. Mas podemos formar pedaços também com 2 centrômeros. E se a gente forma pedaços com 2 centrômeros, esse cromossomo pode simplesmente se romper. E se rompendo, a gente vai ter um impacto maior no organismo que veio desse evento, certo? E a translocação, a gente ainda tem a possibilidade de acontecer uma fusão de cromossomos que vão gerar um quadro parecendo com síndromes, mas não completas. Por exemplo, a gente tem uma situação de uma síndrome de Down, onde você não tem o cromossomo 21 inteiro a mais. Você não tem uma trissomia do 21. Você tem os dois 21 e tem mais meio 21. Porque naquela situação de translocação, um pedaço do 21 ficou a mais e foi conduzido para essa célula que foi gerar esse organismo. Então ele não tem uma trissomia do 21 completa, não tem uma síndrome de Down com todo o quadro sindrômico completo, mas ele tem ainda assim um quadro sindrômico normalmente menos impactante, mas que é porque ele tem um pedaço do 21 a mais e não o 21 inteiro. E a última coisa são os isocromossomos. Os isocromossomos acontecem quando, na hora da divisão do centrômero, ao invés de eu separar as cromátides irmãs, eu tenho uma separação no sentido errado do cromossomo. Ele não separa as cromátides, ele separa os braços. Dessa forma, o cromossomo se abre e eu passo a ter cromossomos duplicados, onde eu tenho o gene ABC e CBA. Eles simplesmente, 2 braços iguais passaram a ser um cromossomo. E o outro lado, DEF, ficou FED, DEF. E você passa a ter 2 cromossomos que eles vão duplicados para os 2 lados, gerando impacto nos 2 lados. Esses são os isocromossomos. Essas são as alterações cromossômicas, então, estruturais e os impactos delas. Até a próxima.